Olá, hoje é dia do comentário de Marcelo Campos e, como você deve saber, ele está se recuperando de uma cirurgia e ainda vai precisar de mais uma semana de repouso. Mas enquanto ele se recupera, ele escreveu um artigo intitulado Alguém Tem que Ceder, que eu vou ler agora para você. Vamos então ao texto do Marcelo Campos. Já está ficando cansativa essa questão sobre a legitimidade das nossas urnas eletrônicas. A gente percebe que há uma confusão proposital ou não entre as críticas legítimas relacionadas à segurança do pleito e notícias mentirosas sobre o nosso sistema eleitoral. É hora do judiciário dar um basta nessa questão. Basta dar transparência às reivindicações de alguns membros da comissão criada pelo próprio tribunal. Eles não percebem ou não querem perceber que a desconfiança de grande parte da população e do próprio presidente da República, no que se refere ao nosso processo eleitoral, está diretamente ligada à postura dos membros da Corte que substituíram a isenção pelo ativismo político e judicial. A reunião do presidente Jair Bolsonaro com cerca de 40 embaixadores, realizada recentemente, foi o gatilho para a oposição desesperada querer acusá-lo de crime eleitoral, de crime contra a nação, de improbidade administrativa e até pedir a suspensão de sua candidatura nas próximas eleições. Mas nós não vimos tamanha reação quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, convocou reunião com embaixadores para, de certa forma, criticar a postura do presidente da República e pedir o reconhecimento imediato por parte dos embaixadores do resultado das próximas eleições. A oposição e a imprensa noticiaram o fato como se fosse a coisa mais normal do mundo, um presidente de um tribunal eleitoral, essa jabuticaba brasileira, convocar embaixadores de países com os quais o Brasil tem relações para uma reunião. Mas, em momento algum, nem em editoriais, abordaram o fato pelo viés da provocação por parte do TSE, que não deveria ter convocado essa reunião com os diplomatas, pois as nossas relações com os países se dão por meio do Executivo via Itamaraty e o próprio presidente da República. Provocação desnecessária. E aí, como estamos vendo, cada ação gera uma reação. É claro que, como já frisei, a postura e decisões recentes de ministros do Supremo, que também fazem parte do TSE, deixam no ar uma desconfiança. As palestras das quais participaram os ministros Barroso e Fachin, bem como suas respectivas declarações, nos fazem questionar a lisura e a isenção de cada um deles. Por outro lado, no contra-ataque, está o presidente Bolsonaro, que prega transparência no processo eleitoral. Ele também reclama com razão do não aproveitamento das sugestões enviadas pelas Forças Armadas, que foram convidadas a participar da tal comissão de transparência. Só que o presidente, no meu ponto de vista, está pecando em um aspecto. Vamos ver. Ele usa meias-verdades para fazer determinadas afirmações, e isso acaba dando munição para seus opositores. E o Marcelo deu um exemplo. Ao associar a invasão hacker durante alguns meses no sistema do TSE, o que de fato aconteceu, com uma possível fraude nas eleições de 2018, o presidente contradiz o próprio relatório da Polícia Federal, que não estabeleceu relação entre a invasão da intranet do TSE e uma possível fraude eleitoral. E é aí que ele peca. Mas o presidente peca também ao dizer que apresentaria provas de que o verdadeiro vencedor das eleições de 2014 foi Aécio Neves e não Dilma Rousseff, e que em 2018 ele teria sido eleito no primeiro turno. Bom, só que o presidente não apresentou nada relacionado a esses dois episódios aos embaixadores durante a reunião.
A própria Polícia Federal, em um de seus relatórios, afirmou que não há possibilidade de auditar as urnas. Essa é uma outra questão, e que dá ao presidente toda a legitimidade para pleitear maior transparência no próximo pleito. Outro fato concreto está relacionado à questão dos logs que foram misteriosamente apagados e, por meio deles, poderíamos saber o que realmente aconteceu. Nesse ponto, o presidente tem todas as razões do mundo para desconfiar das urnas eletrônicas. Você acha uma coisa dessas normal? Veja que a invasão no sistema do TSE é muito grave e não pode ser minimizada e nem deixada de lado. O próprio TSE, que fala tanto em transparência, não tornou pública essa invasão, como deveria ter feito à época, o que é, no mínimo, muito estranho. Mas o presidente Bolsonaro não pode sair falando coisas que não possam ser comprovadas, porque isso o coloca numa situação de vulnerabilidade. A não ser que ele saiba de alguma coisa ou tenha provas de que isso aconteceu e pretende usá-las num momento mais adequado. Mesmo assim, estamos diante de uma situação delicada, onde as provocações do TSE e do Executivo estão esticando cada vez mais a corda. Isso não pode continuar assim. E aí vem a minha crítica ao TSE e ao Judiciário que querem tornar crime uma inquietação legítima sobre possíveis vulnerabilidades em nosso sistema eleitoral, ou até mesmo de eventuais falhas administrativas. Isso gera desconfiança, porque não se pode questionar o sistema eleitoral. Por quê? Por outro lado, o presidente da República precisa tomar cuidado para não perder sua credibilidade junto aos seus eleitores. Não há dúvidas de que existem fatos que levam uma grande parcela dos brasileiros a terem dúvidas sobre a lisura das eleições. As manobras feitas para descondenar o Lula, o inquérito ilegal das fake news, a prisão do deputado Daniel Silveira e as penas pecuniárias, mesmo depois do presidente da República ter concedido a graça presidencial, as palestras e declarações de ministros do Supremo e do TSE, como eu já citei, entre outras coisas. Só que o grande culpado pelo agravamento desse clima não é só o TSE ou o Supremo, é o Legislativo. A gente não pode esquecer que em agosto de 2021, a Câmara dos Deputados derrubou a PEC do voto impresso, que teve uma pequena maioria a seu favor, mas não atingiu os 308 votos necessários para a aprovação dessa emenda. Que ministros do Supremo fizeram ativismo político para que essa PEC não fosse aprovada, todo mundo sabe. Todo mundo viu e isso foi um tremendo absurdo. Mas a culpa pela não aprovação foi dos deputados e também da falta de articulação dos líderes do governo no parlamento. O que irrita é que tentam atribuir somente ao presidente Bolsonaro essa desconfiança do processo eleitoral. Mas quem quiser pode pesquisar na internet para comprovar que as nossas urnas eletrônicas já foram questionadas por Lula, pelo PT, pela senadora Simone Tebet, por João Amoedo, pelo partido do candidato Ciro Gomes, o PDT, entre muitos e muitos outros. São todos hipócritas. Continuam acusando os outros por aquilo que eles mesmos já fizeram. Chegou a hora de dar um basta nesta questão. De um lado, o TSE e o Supremo precisam parar com o ativismo judicial e se reservar exclusivamente ao cumprimento dos seus respectivos papéis com a isenção necessária. Críticas para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro devem ser sempre bem-vindas e cabe ao próprio tribunal, com transparência, responder aos questionamentos e revelar eventuais vulnerabilidades para que possam ser corrigidas rapidamente. Do outro lado, o presidente Bolsonaro deve evitar fazer críticas superficiais, sem provas, para que não o acusem de tentar deslegitimizar o processo eleitoral. A prudência por parte dele é necessária. Mas se ele tiver realmente provas de fraude,
ele tem a obrigação de divulgar. Caso contrário, só vai dar munição aos seus opositores com essas declarações superficiais, sem a devida fundamentação. Independente do assunto, quando você discute com alguém, para se chegar a um acordo, alguém tem que ceder. Não há dúvidas de que o peso maior dessa sessão cabe ao TSE e ao Supremo, que já passaram de todos os limites.